Se você não sabe, eu vou te apresentar agora que Thomas Edison, além de descobrir, ou melhor, ter estudos relacionados à parte de transmissão de energia por corrente contínua, ele também foi o inventor ou descobridor da lâmpada incandescente. Aquela lâmpada mais antiguinha de filamento que tinha aí na sua casa. Talvez, se você não tem na minha idade, se você é mais novo, talvez você nem saiba o que é. Eu peguei algumas lâmpadas incandescentes quando eu era mais novo, era aquelas que iluminavam um pouco, mas geravam uma grande quantidade de calor e também consumia muita energia. Mas Lucas, o que tem essa lâmpada? O que essa lâmpada tem a ver com a história da eletrônica? Olha que interessante. Thomas Edison, ele criou essa lâmpada. Só que uma coisa que era ruim na lâmpada incandescente é que ela não era tão eficiente em termos de luminosidade e também porque ela queimava muito fácil. Mas você para pensar o seguinte, bom, se eu estou colocando uma tensão estável, está fluindo um fluxo estável de elétrons ali por aquele filamento daquela lâmpada, por aquela resistência, por que essa lâmpada queima tão rápido? E aí Thomas Edison, né, como um cientista, como descobridor, um entusiasta e um curioso da área, foi lá tentar entender as propriedades físicas, químicas daquele filamento que ele proporcionou ali para a lâmpada para que acendesse, daquela resistência. E ele falou, nossa, por que será que essa lâmpada queima, né? Qual será o motivo para que haja a queima desse filamento? E aí, mesmo sem ele entender e mesmo sem ele descobrir, olha o que ele fez. Ele queria descobrir, certo? Por que o filamento da lâmpada queimava. E aí, o filamento da lâmpada queimava, lógico, por conta do uso, mas uma coisa que ele achou interessante foi o seguinte, né? Ele fez um experimento que ficou conhecido como efeito Exxon na época, mas que depois foi se aprimorando e aí chamaram de efeito termiônico. Que é o quê? Entra até um pouquinho de física quântica nessa parte, mas eu não vou complicar tanto. Mas é o seguinte, quando você aquece um determinado material, a uma determinada temperatura, ele começa a ejetar elétrons. Ou seja, dependendo do material, vão ter elétrons lá na última camada. Se você não sabe o que é isso, assiste minhas aulas anteriores que você vai entender melhor. Existem os elétrons lá na última camada que eles podem ser ejetados por conta da alta temperatura que está sendo aplicada ali no material. Então ele começa a aquecer e ejetar elétrons para fora do material. E aí, ele percebeu isso, percebeu que havia a queima do filamento, que um lado ficava mais escuro, e aí ele fez um experimento mais ou menos assim do seguinte. Ele foi lá e ligou uma determinada lâmpada numa bateria. Então eu estou ilustrando aqui para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais perto. Aí, legal. Aí o que acontece? Ele pegou e ligou uma determinada lâmpada, tá? É só um desenho ilustrativo, não se preocupa muito com o desenho não. Mas ele ligou uma determinada lâmpada, uma determinada resistência de uma lâmpada a uma bateria. Então aqui eu tenho o polo positivo, aqui eu tenho o polo negativo. E aí, essa resistência aqui está presente dentro de um tubo, um bulbo de vácuo, como que era o das lâmpadas incandescentes propriamente dito. E aí aqui eu tenho essa minha resistência, eu tenho esse filamento dessa lâmpada. Só que o que ele fez? Ele conectou outra bateria aqui, ó, ligou quase em série com essa aqui, ligou o negativo, né, colocou o comum delas no mesmo lugar. E do outro lado, do lado positivo, ele conectou a um determinado material. E aí ele fez um seguinte experimento, né? Ele fez a seguinte suposição, né? Ele pegou e colocou um amperímetro, bem aqui, ó. Ele foi lá, abriu o circuito, certo? E colocou um medidor bem aqui, um amperímetro, para medir corrente elétrica. E aí o que acontecia? Quando ele ligava essa bateria e começava o aquecimento dessa resistência aqui, desse filamento, seja lá o que for, surgia uma determinada corrente elétrica aqui. E uma coisa que era interessante é que se ele aumentasse a intensidade dessa bateria ou aumentasse a intensidade da bateria, o fluxo ordenado de elétrons, a corrente elétrica, aumentava também proporcionalmente. Então ele acabaram de descobrir um efeito muito interessante. Apesar de simples, mas olha, eu estou tendo a ejeção de elétrons de um determinado material por meio da temperatura. Olha que interessante. Eu aplico uma determinada tensão a um material, vai surgir um fluxo de corrente elétrica, certo? O fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo, passando na resistência, vai acontecer, óbvio, a resistência que vai se opor à passagem de corrente, aquilo vai aquecer por conta do atrito. E aí esse aquecimento vai fazer com que os elétrons sejam ejetados para cá, com uma determinada velocidade. Os elétrons mais excitados, que possuem a maior energia, vão chegar aqui do meu outro lado, porque eu tenho elétrons aqui e tenho cargas positivas aqui nesse material por conta da minha conexão com a bateria. Então, além da velocidade com que o elétron está sendo ejetado, ele também está sendo puxado, digamos assim, por conta do campo elétrico presente das cargas positivas que estão contidas aqui nesse material. Ou seja, eu estou tendo um fluxo de elétrons ali no vácuo, né? Não era vácuo exatamente, mas eu estou tendo fluxo ordenado de elétrons ali no vácuo, e estou fazendo surgir uma corrente elétrica aqui, ó, pelo vácuo. Só que uma coisa interessante, e que é óbvio pra gente hoje, é que se ele invertesse essa polaridade aqui, se ele colocasse desse lado mais e desse lado menos, por exemplo, essa corrente elétrica aqui não existia mais. Então, basicamente, o que eu quero que você perceba é o seguinte, é que, num determinado sentido, eu possuo corrente elétrica, eu sei que para você agora parece até que óbvio,
Mas se eu conectar a bateria daquele outro sentido, né, menos e mais, eu tenho corrente elétrica, tenho fluxo de elétrons e consigo controlar essa intensidade de corrente elétrica. Mas se eu inverter, eu não consigo fazer mais isso. Então, basicamente, eu tenho um controle de corrente de uma forma unidirecional, ou seja, eu só permito a passagem de corrente por um lado ou por uma posição, digamos assim. E essa é a nossa base da eletrônica. Por quê? Porque deu início assim ao famoso diodo. O diodo, se você não conhece, vou até desenhar aqui junto com o experimento, mas para você entender legal. O diodo, ele tem uma simbologia representada assim, ó. E aí a gente vai tentar entrar nos detalhes químicos de como a gente se faz um diodo propriamente dito, como surgiu a revolução dos semicondutores, que você deve conhecer aí. Mas se não conhece, não fica tão que a gente vai explicar. Mas aí eu tenho esse diodo aqui, e se você parar para perceber, ele tem um traço nessa simbologia. Esse traço significa que se eu aplicar, por exemplo, uma tensão aqui, e o meu fluxo ordenado de elétrons estiver saindo desse lado aqui para vir para o diodo, ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica. Se vier pelo outro lado, ele permite a passagem de corrente elétrica. Ou seja, isso aqui é o funcionamento básico de um diodo propriamente dito.